Galera, seja bem-vindo ao Tática Didática e no vídeo de hoje eu, Diogo Cerqueira e vocês vamos entender como que a equipe do Atlético Paranaense joga, que vai ser o adversário do Flamengo nessa semifinal da Copa do Brasil. Antes disso, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e darem uma olhadinha no nosso clube de membros, que é o Tatiquista, que tem diversos benefícios bem legais. Então bora para a vinheta que depois tem um conteúdo muito top. Para a gente começar falando da equipe do Atlético Paranaense, vamos começar falando como que trabalha o setor defensivo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ele vem com ideias do Antônio Oliveira, que era o treinador antigo, e o Alberto Valentim, que assumiu a equipe no início desse mês, fez algumas pequenas modificações, mas manteve a maior estrutura, manteve a maior parte das táticas e da ideologia que o técnico anterior tinha. Então, o Valentim e a equipe do Atlético Paranaense hoje em dia jogam com uma variação do 5-4-1, tá? A equipe do Atlético Paranaense é uma equipe que normalmente ela baixa bastante a linha, ela é uma equipe que congestiona bastante a área, tanto do adversário como a sua. Então a gente pode ver como que a equipe do Atlético Paranaense está bem postada com a sua linha de 5, os seus dois volantes, como a gente demonstrou aqui, esses dois volantes, eles baixam também junto com a linha, com os três zagueiros principais, e eles ficam bem compactos, praticamente, para que a equipe adversária não consiga achar muitos passes nas entrelinhas. Então, a equipe do Atlético Paranaense ela tem dinâmicas muito boas. Uma das dinâmicas muito boas que a gente pode destacar é a superioridade que ela tenta criar nos setores do campo. A equipe do Atlético Paranaense ela tem gatilhos de pressão que são muito bem definidos, principalmente quando a bola está nos laterais e nos pontas da equipe adversária e quando está com o volante da equipe adversária. Então, como a gente pode ver aqui, nesse setor a gente tem um 4-3 da equipe do Atlético Paranaense, ela está em superioridade numérica, então possivelmente ela tem a maior chance de ganhar o duelo, de recuperar a bola. E é o que acontece. Como os encaixes estão muito certinhos aqui, o jogador da equipe adversária, que nesse caso é o Bahia, tenta achar um passe na janela, mas ele não consegue encontrar, porque a equipe do Atlético Paranaense está com essa superioridade, o volante já está fazendo essa cobertura e a equipe do Atlético Paranaense recupera a bola. Como eu falei, a equipe do Atlético Paranaense tem os encaixes muito bem definidos e ela vai pressionando em bloco, ou seja, a pressão ela não acontece somente com os atacantes, nos zagueiros ou nas laterais, e a equipe vai se reestruturando. A equipe do Atlético Paranaense normalmente ela não deixa com que o adversário trabalhe a bola com facilidade, não deixa sair o jogo com facilidade. Então, como eu falei, principalmente quando a equipe adversária ativa esses gatilhos de pressão, que são os laterais e a bola nas laterais e a bola nos volantes, a equipe do Atlético Paranaense sobe toda em bloco para poder realizar essa pressão. Então, como a gente pode ver, a equipe do Atlético Paranaense veio fechando as linhas no jogo do final de semana contra o Fluminense, teve um passe para o zagueiro e teve um passe para o goleiro, e quando o goleiro tenta achar o volante da equipe do Fluminense, a equipe do Atlético Paranaense já está pressionando esse jogador, então ele não tem tempo de dominar, não tem tempo e espaço para poder dominar, encontrar um passe melhor. Quando ele vai tentar dominar, o volante Richard, que é um dos destaques da equipe do Atlético Paranaense, já rouba a bola e tem um lance de perigo que a equipe do Fluminense consegue se defender e não sofre o gol. Tá? O que acontece quando o Atlético Paranaense tem a bola? Como ela utiliza esse esquema com 3 zagueiros, ela faz uma linha de 3, mais 2 ou mais 1, sempre esses volantes vão revezando entre eles, vão fazendo esse balanço entre eles, para poder auxiliar essa saída de bola. E os laterais, eles são alas, né? Eles viram alas. Então, os laterais atacam a profundidade e alargam o campo de uma forma com que o adversário
tenha que se espalhar bastante no campo e tenha que recompor bastante a última linha, porque o Atlético Paranaense tem esse costume de pesar a última linha. Aqui a gente colocou como se o Atlético Paranaense estivesse na primeira fase de construção, mas a gente vai ter alguns exemplos onde o Atlético Paranaense vai estar pesando essa última linha com 2, 3 jogadores pisando na área e os seus alas também no último terço. Então a gente pode ver como que o Atlético Paranaense utiliza essa saída de 3+1, os zagueiros que jogam, o zagueiro central fica bem centralizado, os zagueiros da direita e os zagueiros da esquerda abrem bastante, como se fossem laterais, e o volante os volantes ficam balançando para poder fazer esse auxílio da saída de jogo. Quando a gente analisou a equipe do Fluminense, né, o Igor analisou a equipe do Fluminense no final de semana, como a gente está destacando aqui, a gente viu como que a equipe do Atlético Paranaense pesava a última linha. Aqui está destacado a equipe do Fluminense, mas vamos tentar olhar pela outra dinâmica, pela outra equipe. A equipe do Atlético Paranaense tem 4 jogadores pesando a última linha. Tem 4 jogadores na última linha do Fluminense. E aqui, além disso, ela tem mais 4 jogadores no meio de campo. Para poder armar a jogada. Então a gente vê aqui como que dificilmente a equipe do Atlético Paranaense deixa um zagueiro do seu adversário para fazer aquela sobra, como a gente está mais acostumado, né? Normalmente a equipe do Atlético Paranaense ela pesa a última linha para o adversário estar sempre, pelo menos, em igualdade numérica. Como a gente falou, a equipe do Atlético Paranaense utiliza os seus laterais como alas. Qual que é a vantagem que o Atlético Paranaense tem disso? É essa inversão de jogo entre os laterais ou entre os pontas e a amplitude que isso dá. Como o Atlético Paranaense joga com alas mais 2 pontas, o Atlético Paranaense abre muito o campo. E isso faz com que a equipe adversária precise alargar o seu campo e aí essas janelas ficam intervalos, esses espaços que a gente chama de janelas, onde o Atlético Paranaense pode aproveitar muito bem esse espaço. Então, aqui a gente tem um exemplo de um jogo contra a Chapecoense, que o Atlético Paranaense pesa a última linha com 2 ou 3 jogadores, sempre tem 2 ou 3 jogadores pisando na área, e os seus laterais e pontas fazem uma inversão de jogo, onde o ponta do outro lado oposto, ataca a profundidade e cria uma chance de perigo. Então, é um cuidado que o Flamengo vai precisar ter. Uma outra dinâmica que a gente precisa destacar do Atlético Paranaense com bola é as triangulações que acontecem do ponta, volante e o lateral. Tá? O que acontece? Nesse caso aqui a gente tem o Nicão, o Richard e o Kelvin, o lateral, o volante e o ponta, nesse caso, e eles fazem triangulações onde nenhum deles tem a posição fixa. O que acontece? Nem sempre o volante vai estar um pouco mais atrás armando a jogada, o lateral vai estar aberto e o ponta vai estar querendo cair por dentro. Nesse caso, como eu estou falando, para poder demonstrar melhor, o que acontece? Tem uma troca de passe entre o Richard e o Kelvin. O Nicão percebe, reestrutura a linha, fica fazendo a cobertura. O Richard vai para a ponta, encontra esse passe no Kelvin que vai por dentro. Então, toda hora o Atlético Paranaense tem essa troca, essa triangulação dos jogadores, onde o volante cai pela ponta, o ponta se recompõe um pouco mais e o lateral vai por dentro, o lateral por dentro e o ponta aberto. Tem essas trocas, essas dinâmicas já estão enraizadas nos jogadores, tanto que acontece quando está com a equipe titular ou com a equipe reserva. A equipe do Atlético Paranaense tem dinâmicas muito bem definidas. Tá? Então, beleza. Como que o Flamengo pode encontrar espaços para poder abrir o placar e sair da Arena da Baixada com um placar favorável? Primeiro, o Flamengo vai precisar vencer duelos no 1 contra 1. Como a gente pode ver aqui, o Atlético está com a superioridade numérica, como a gente falou,
E um outro destaque que eu quero dar é, como o Atlético é uma equipe que baixa muito o bloco, que é uma equipe que é muito compacta, em alguns momentos essa compactação faz com que a entrada da área fique um espaço vazio. E esse espaço vazio é um espaço onde os jogadores podem ter tempo para poder realizar uma finalização, é um espaço onde os jogadores podem criar dinâmicas e esse setor vai precisar ser muito bem dominado para poder criar dinâmicas que favoreçam o ataque do Flamengo. Então vamos lá. O Flamengo vencendo os duelos 1 contra 1 com dribles, troca de passes mais rápidas, o Flamengo pode, por exemplo, como a Chapecoense, que vence o jogador da Chapecoense, vence o duelo no 1 contra 1, o espaço continua e aí a gente vai poder ver que a Chapecoense utiliza uma das dinâmicas que tem para poder quebrar a linha de 5, que é o apoio frontal, que é um jogador que joga de costas que faça o que a gente chama de pivô. Então, o apoio frontal é aquele jogador que sabe jogar de costas, que sabe dar esse passe, que sabe distribuir esse passe da melhor forma para o jogador que está vindo de frente. Então, quando a Chapecoense faz essa jogada do apoio frontal, ela encontra esse jogador aqui com espaço para poder realizar uma finalização, a Chapecoense abre o placar com isso. Aqui a gente demonstra mais uma vez como que o Atlético compacta tanto as linhas em alguns momentos que esse setor do campo fica livre, e a gente vai ter mais um exemplo disso, que é no jogo do final de semana contra o Fluminense, onde a equipe do Fluminense tem 3 jogadores, o passe vem do corredor lateral para o corredor central, e a equipe do Fluminense tem 3 jogadores com espaço, com tempo para poder definir e pensar qual vai ser a melhor jogada para eles. Nesse caso, o jogador faz um domínio e tenta a finalização, que não é uma finalização de muito perigo, mas acontecendo com frequência, o time começa a ganhar confiança e quem sabe poder acertar um chute de fora da área. Vai ser uma dinâmica que o Flamengo vai precisar trabalhar, que não trabalhou no final de semana. Uma outra dinâmica também que pode ser aproveitada nesse espaço é a circulação rápida da variação de corredor. Então o Flamengo vai precisar trabalhar com passes rápidos para poder fazer com que a sua equipe, com que os seus jogadores, principalmente que estão na ponta, estejam em situações de 1 contra 1. Não em situações de 2 contra 1 ou 3 contra 2, como a gente já viu. Então, a gente precisa que o Flamengo precisa circular a bola rápido para que os jogadores sempre estejam no máximo em igualdade numérica. 2 contra 2, 1 contra 1, 3 contra 3, mas nunca em situações em que o Atlético tenha essa superioridade numérica, né? Nunca a gente fala que é o ideal, mas a gente sabe que o futebol não é uma conta exata, né? Então o Flamengo precisa criar dinâmicas para poder fazer com que na maior parte do tempo esteja no máximo em igualdade numérica. Além disso, uma situação que se pode aproveitar dessa circulação rápida e desse espaço que o Atlético Paranaense deixa os cruzamentos. A gente pode ver como que o Fluminense colocou 5 jogadores na área do Fluminense, na área do Atlético Paranaense, e assim encontrou o seu gol. Então, circular a bola rápido, chances de ter jogadores no 1 contra 1, vencer esses duelos no 1 contra 1, seja no drible ou aproveitando o espaço dado para poder achar um passe, e assim o Flamengo vai conseguir criar dinâmicas e assim o Flamengo vai ter a possibilidade de sair da Arena da Baixada com um placar favorável. Amantes do futebol, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like que ajuda muito a nossa página. Até logo!